Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade hoje, finalizar o nosso conteúdo, capítulo 7, Povos Indígenas da América, certo? Parte 3. Vamos finalizar hoje esse assunto bem importante para o nossa série, ok? Na página 118, no livro de vocês, 118, nós veremos um tópico Indígenas das terras onde hoje é o Brasil, ok? Nós vimos os Incas, os Maias e os Astecas, que são aqueles índios lá do centro da América, América do Central, aqui os nossos vizinhos na América do Sul, e agora nós vamos focar apenas nos índios que moraram aqui nessa terra, onde hoje nós conhecemos como Brasil, nosso Brasil. Tá ok? Antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, os indígenas eram muitos, certo? Eram muitos indígenas, certo? Suas aldeias eram grandes, se comparadas às das Amazônias atual, e suas moradias eram ruidosas e movimentadas, muito diferente do que é hoje, isoladas e tudo mais. A população indígena que vivia aqui no Brasil era de 3 a 5 milhões de pessoas, muita gente, certo? Hoje, segundo o IBGE, vivem apenas 817 mil indígenas, de 3 milhões para 817, para vocês verem como foi a matança, como foi a destruição desse povo aqui no Brasil, infelizmente, certo? Como eles foram perdendo espaço. Claro, alguns índios eles se adentraram, se juntaram com a sociedade, certo? Se tornaram católicos e tal, e saíram dessa vida indígena. Mas a maioria deles foram o quê? Foram destruídos e dizimados. Tá ok? Por isso que muitas línguas, muitos povos indígenas, muitas tribos foram extintas por causa disso. Tá ok? Pulando então para o próximo tópico, na página 119, nós vemos conhecendo os povos indígenas, tá? Vemos que cada povo indígena possui uma cultura própria, isto é, possui cada tribo ou possui língua, crenças e um jeito próprio de trabalhar, pensar, relacionar-se com a natureza e com os outros povos. Professor, todos os índios são diferentes? Calma. Digamos que tem os índios lá da Amazônia, que viviam do jeito, tem a própria língua deles, certo? Tem agora os índios que moravam aqui mais na praia, os que viviam aqui, os primeiros que tiveram contato com os portugueses. E a gente conhece muito essa diferença, vai estudar mais lá na frente, lá no ensino médio, sobre os tupis guaranis. Hoje nós conhecemos os principais, os tupis, mas tem os tupis guaranis, tem os guaranis, certo? São vários povos e cada um deles tem essas diferenças, ok? A cultura indígena está muito ligada à nossa cultura atual, porque nós herdamos isso. Grande parte dos animais, vegetais, lugares do Brasil tem nomes indígenas de origem tupi. Então, ou seja, ó, o nome Aracaju, certo? Que tem origem, tem aqui no cantinho, ó, no quadradinho do livro de vocês, Aracaju, do Tupi-Guarani Ará, que significa papagaio, Acaju, que significa caju, ou seja, cajueiro dos papagaios. Também pode significar tempo do caju, certo? E temos a outra Coritiba, que já é essa imagem mais abaixo aqui, ó. Coritiba, do Tupi-Guarani Cori, que significa peão, Tiba, lugar, ou seja, lugar do peão, certo? Para vocês verem como tem vários significados. Muitos animais também, que eu não coloquei aqui, mas tem essa herança dos indígenas. Tá ok? Passando então para a próxima página, na página 120, nós vamos ver as diferenças e as semelhanças entre os indígenas. Comparando os povos indígenas entre si, percebemos que há diferenças e semelhanças entre eles. As diferenças, vamos lá. Os traços físicos, certo? A principal diferença entre os indígenas, entre os povos indígenas aqui do Brasil, o desenho do rosto, o corte de cabelo, os adereços, que é os brincos, as penas que são usadas por esses indígenas na atualidade, certo? E as línguas. No Brasil há dois troncos linguísticos principais, o tupi e o macrogé, que vocês podem ver aí na página 120 e 121. Tá ok? Agora as semelhanças. São a terra para os indígenas é de quem trabalha nela. Ou seja, se uma tribo está trabalhando naquela terra ali, pronto, aquela terra ali é da tribo.
Mas se outra tribo vir e começar a trabalhar naquela terra, já é de outra tribo. E assim vai. E a divisão do trabalho é feita por sexo e idade. Como assim, professor? Vamos lá. Os homens de certa idade fazem isso, as mulheres fazem aquilo. Vamos dar alguns exemplos. A derrubada de florestas. Podemos ver aí na página 122, tem uns pontozinhos lá. As tarefas masculinas temos a derrubada de mata e preparo a terra para o plantio, como podem ver, certo? Fazer armas de guerras e canoas, construir moradias, cuidar da segurança do grupo e caçar e pescar, ok? Essas são as principais tarefas do homem, o índio homem masculino, certo? Já das mulheres temos plantar, acompanhar o crescimento da planta e colher, extrair frutos como a castanha e o pinhão, transformar os produtos, fazer farinha, certo? Tecer redes, como mostrei na imagem aí, fazer cestos, vasos e outros objetos e preparar os alimentos para as crianças e cuidar das crianças. Essas as características, as semelhanças dos índios e os trabalhos das mulheres indígenas. Tá ok? Então, pessoal, ficamos aqui com o nosso conteúdo, certo? Espero que vocês tenham entendido. Foi bem rápido, é bem prático, não tem muito o que se estudar, porque é bem simples, todo mundo já sabe do índio e tudo mais, certo? Mas nós vamos aprofundar mais na frente esse assunto, tá ok? Então, qualquer coisa, vocês podem falar comigo no WhatsApp ou assistir às aulas novamente. Então, até a próxima aula.